Olá, gente querida, é um prazer mais uma vez poder chegar com o programa Cristo para os Povos, né? Um programa de divulgação do Evangelho, de propagação da Palavra de Deus, da Igreja Missão da Última Hora, que tem a sua sede em Novo Hamburgo, na Rua Taubaté 363, onde a gente está ali de braços abertos, lhe esperando, né? Nossos cultos são nas terças-feiras, é o nosso culto de intercessão, também nosso culto de ensinamento da Palavra de Deus. Nas quintas-feiras nós temos um grandioso culto de libertação, tem sido uma bênção. Nós temos tido assim, inúmeros testemunhos de vitória, de milagres que Deus tem realizado na vida das pessoas que têm se chegado até a missão da Última Hora. Aos sábados temos nossos cultos da juventude, nossos jovens se reúnem aos sábados, e o domingo sempre o culto à família, né? Então você é o nosso convidado, está com a gente ali na Missão da Última Hora, né? Sua sede na Taubaté 363, no bairro São Jorge, em Novo Hamburgo. A Missão da Última Hora, ela está ali já há 27 anos na sua sede e tem, graças a Deus, se expandido por inúmeras cidades nesse estado, também Santa Catarina. Temos o nosso trabalho também na Argentina, na África, e agora nós estamos fazendo um projeto para adotar crianças órfãs no Japão também. É Japão, pastor, sim, no Japão. Eu quero depois falar sobre um projeto extraordinário que Deus tem colocado sob nosso comando a respeito de fazer missões em terras muito distantes, e a Missão da Última Hora está se propondo a esse desafio. Amém? Então nós vamos ouvir um louvor abençoado e você não saia daí. Fique ligado, me dê o seu coração por mais uns 20 minutos. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Eu quero falar hoje sobre as 3 vertentes que Jesus atinge na nossa vida quando a gente se sujeita ao seu reino e à sua palavra. Amém? Senhor, não vou me apresentar, pois sei que me conheces bem. Tu sabes da minha vida bem melhor do que ninguém. Sabe o quanto eu me arrisco, sabe o quanto eu me dedico, e o que faço é só para sustentar minha casa. Senhor, pensando bem, os meus irmãos podiam me ajudar. Sou o caçula e vou sozinho ao campo apacentar. Fico exposto ao perigo, ninguém se preocupa comigo. Até os de dentro da minha casa me desprezam, sempre estou só. Até quando vou ter que viver assim? Tão solitário, ninguém olha para mim. Assim sofria Davi, que pra todos o ninguém, mas Deus observava. E olhando Deus pra ele lá do céu, disse: eu achei o novo rei de Israel. Deus não precisa de homens com status ou renome. Quando olha o ambiente é pra exaltar o menor da casa. Deus vai vasculhar hoje esse lugar, então só adore e comece a clamar. Os olhos de Deus já procuram aqui o menor da casa. O mais desprezado ele vai levantar, o mais humilhado ele vai exaltar. Apenas adore, pois ele procura o menor da casa. Até quando vou ter que viver assim? Tão solitário, ninguém olha para mim. Assim sofre a Davi, que pra todos um ninguém, mas Deus observava. E olhando Deus pra ele lá do céu, disse: eu achei o novo rei de Israel. Deus não precisa de homens com status ou renome.
Quando olho o ambiente é pra exaltar o menor da casa. Deus vai vasculhar hoje esse lugar. Então só adore e comece a clamar. Os olhos de Deus já procuram aqui o menor da casa. O mais desprezado ele vai levantar, o mais humilhado ele vai exaltar. Apenas adore, pois ele procura o menor da casa. Deus vai vasculhar hoje esse lugar. Então só adore e comece a clamar. Os olhos de Deus já procuram aqui o menor da casa. Oh, aleluia! O mais desprezado ele vai levantar, o mais humilhado ele vai exaltar. Apenas adore, pois ele procura o menor da casa. Apenas adore, pois ele procura o menor da casa. Apenas adore, pois ele procura o menor da casa. O menor da casa. Gostaria de ler um texto muito importante, de um significado espiritual extraordinário para as nossas vidas. Está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, verso 26, vai falar que Jesus ele havia passado por um processo difícil com os seus discípulos, porque ele havia, na travessia do Mar da Galileia, para chegar à terra dos Gadarenos, uma imensa tempestade se levantou na travessia. Mas Jesus vai até Gadara, e lá ele vai realizar um imenso milagre, né? E esta passagem de 8:26 de Lucas vai falar exatamente de Jesus saindo, né, da região onde ele estava, em Cafarnaum, em Tiberíades, e vai para a região de Gadara. Para a gente entender, essa região hoje é onde fica o país da Síria. E Jesus vai entrar lá naquela região, chamada região de Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades, e lá ele vai realizar um imenso e poderoso milagre na vida de um homem. O texto vai dizer que eles navegaram até lá, e quando desceu para a terra, saíram ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde há muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas habitava nos sepulcros, né? E a Bíblia vai falar, então, que Jesus ele vai alcançar esta pessoa, ele vai de encontro a esta pessoa. Uma das coisas que eu amo muito no ministério de Jesus é que ele era o homem das multidões, mas ele sempre tinha tempo para atender uma pessoa. Ele tinha tempo para atender uma mulher no poço de Jacó, ele tinha tempo para atender um homem por nome Jairo, ele tinha tempo para atender um homem por nome Zaqueu, ele sempre tinha tempo para parar, ele tinha tempo para ouvir um cego em Jericó. Então Jesus agora ele vai fazer uma viagem missionária, ele vai atravessar o mar da Galileia, ele vai chegar até uma outra região chamada Gadara, e lá ele vai ter um encontro com um homem que a sua condição, diz o texto, que ele era muito endemoniado. Nós vamos entender depois que Jesus desmascara que aquele homem está possesso por uma legião. Uma legião não é um termo de guerra espiritual, não é um termo espiritual. Legião é um termo militar de 6.000 soldados. Então Jesus vai revelar que aquele homem está possesso por uma legião de demônios, não é? E ele então não habitava em casa, ele morava nos sepulcros, ele morava nos cemitérios, por vezes ia para regiões desertas. Em algumas circunstâncias, quando ele era capturado, a Bíblia vai dizer que eles colocavam ele em cadeias e algemavam ele,
mas num instante ele arrebentava as correntes, quebrava os cadeados, abria as grades, fugia e ia morar no deserto. Então ele era um homem profundamente endemoniado, extremamente endemoniado. E a primeira coisa que eu quero extrair aqui, das três vertentes que Jesus alcança na vida daquele lugar, daquela pessoa, daquela nação, primeiro foi o gadareno. O homem que, a Bíblia não fala o seu nome, mas nós podemos entender que se havia uma legião de demônios, haviam muitos num só. Ou seja, aquele homem perdeu a sua humanidade foi roubada, a sua subjetividade foi roubada. Então ele não era ele em si, mas era uma força maligna espiritual que orientava, que comandava, que dirigia a sua vida. Ao ponto de ele fazer tudo isso que eu acabei de citar aqui, de ele não ter cadeias, correntes e prisões que pudessem detê-lo, de ele dormir, ora nos sepulcros, nos cemitérios, ora dormir ou fugir para o deserto. Um homem violento que andava nu, não se vestia, e ele andava nessa situação. Mas a primeira coisa que Jesus fez quando encontrou este homem foi expulsar esta legião de demônios, né? E devolver a ele a humanidade. E às vezes eu fico questionando essa situação. Nós sempre vemos pessoas lutando por um grau de espiritualidade, né, mais elevado, de um nível espiritual maior, quando na verdade nós temos que ser mais humanos. Pastor, sim. Às vezes nós queremos espiritualizar demais as coisas. Eu não quero ser um pastor relativista e nem racional. Nós temos que ter o equilíbrio. Ou seja, às vezes no afã de querer ser um super espiritual se perde a humanidade. E a verdade é que o próprio Senhor Deus, para resolver o problema do pecado, da dívida que o homem fez pelo pecado, foi que o Verbo teve que se fazer carne. Cristo se tornou humano. Deus, Ele quer que a gente tenha a nossa humanidade restaurada. Por quê, pastor? Porque quanto mais humano eu for, mais eu vou entender o amor de Deus. Quanto mais eu entendo o amor de Deus, mais humano eu fico. Dá para você, assim, poder compreender um pouquinho desta verdade, desse princípio bíblico para a sua vida? Ou seja, aquele ser humano não tinha mais humanidade. E Jesus teve que intervir, não é? E a verdade é que a santidade em Jesus era o quanto ele era humano. Porque quando eu me considero, às vezes, alguém super espiritual, ou nem um pouco espiritual, eu posso perder justamente a humanidade restaurada, o coração humano, o coração que tem amor, o coração que tem compaixão, o coração que sabe perdoar, o coração, o homem humano que sabe ter o mínimo de dignidade para dar para a sua família, para a sua casa e para a sua sociedade. Então Jesus, ele vai justamente assim, recuperar e restaurar a humanidade, né? E eu outro dia escrevi um pensamento que quanto mais santo eu sou, mais humano eu preciso ser. Quanto mais eu conheço a Deus, mais a minha humanidade é restaurada. Mais eu consigo entender o projeto de Deus na minha vida. A santidade não me transforma num popstar gospel. Santidade de Deus, grau, profundidade, conhecimento espiritual e bíblico das coisas de Deus não me torna alguém exclusivo, não. João Batista tinha uma temática, tinha uma tônica, ele dizia, importa que ele cresça e que eu diminua. Então Jesus, ele vem justamente fazer com que aquele homem tenha a sua humanidade restaurada, a sua identidade voltasse, a identidade dele voltasse. Ele era impedido de ser ele mesmo. E nós, pastores, encontramos no dia a dia do nosso ofício, das nossas funções, nós encontramos pessoas que perderam a sua humanidade. Pessoas que perderam o coração, né, de um ser humano, cheios de revolta, de rebelião, de ódio,
de desgosto, falta de qualquer sentimento que venha alcançar o seu próximo. Então, a primeira vertente que Jesus vai alcançar, indo a Gadara, ele vai alcançar, sabe quem? Um homem que precisava ter a sua humanidade restaurada. E Jesus, ele enfrenta aquela legião, ele expulsa aquela legião, aqueles 6.000 demônios, aquela casta de demônios sai da vida deste homem. E este homem agora passa o quê? A se vestir, esse homem passa a conversar conscientemente, ele passa a seguir Jesus, ele começa a querer estar com Jesus, e me chama a atenção que no momento em que Jesus faz esta libertação na vida dele, mais para frente um pouco ele vai dizer assim: Jesus, eu quero estar junto contigo na multidão, deixa que eu esteja contigo, deixa que eu ande contigo no meio da multidão, me permita andar com o Senhor nas cruzadas, me permita o Senhor eu poder viajar, estar nas concentrações, eu estar nos eventos, nas campanhas, nos congressos, deixa eu ser mais um no meio da multidão. E Jesus disse: não, eu não quero que você ande comigo, eu não quero que você seja mais um no meio da multidão. Aí Jesus dá uma resposta extraordinária para ele. Está no versículo de número 39 do capítulo 7, que lemos, capítulo 8, desculpa. E ele vai dizer assim, ó: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Observe bem, a primeira área da vida daquele homem foi a sua humanidade restaurada. Você entendeu? Segunda vertente que Jesus vai agora alcançar era a sua casa, era a sua família. Aquele homem queria ser mais um no meio da multidão, aquele homem queria ser mais alguém que andasse com Jesus nas suas cruzadas. Mas Jesus disse: eu não quero que você ande comigo na multidão, eu quero que você volte para a sua casa. Eu quero que você volte. Olha, e quando Jesus está dizendo volte para a tua casa, eu posso dar asas à minha imaginação. Eu posso conjecturar, eu posso imaginar que aquele homem, voltando para sua casa, ele poderia ter lá, quem sabe, pais feridos e machucados. Talvez aquele pai e aquela mãe do gadareno, todos os dias se perguntavam: onde foi que nós erramos na formação do nosso filho? Como que o nosso filho hoje é o homem mais violento da nação? Como que o nosso filho é alguém que tem esse comportamento antissocial tão agravado, de forma que ele abandonou a sua casa, ele anda pelos sepulcros, ele anda pelas cadeias e ninguém consegue detê-lo? É um homem violento, é um homem temido, é um homem perseguido, é um homem aprisionado, mas ninguém consegue detê-lo. Talvez ali Jesus estava dizendo para ele: volta para a tua casa e diga para os seus pais, e quando você chegar em casa, dê um abraço no seu pai, na sua mãe, e diga que a vida nova começou em Cristo, que Jesus fez uma obra restauradora, regeneradora, transformadora, purificadora, santificadora, como você quer entender, uma nova criatura em Cristo Jesus. Você precisa entender esta palavra, esse princípio. É que Jesus não quer alcançar, toda obra que alcança só um indivíduo não é uma obra verdadeira. A obra na sua plenitude, ela alcança você, mas alcança a sua família. E aquele homem então volta para sua casa, onde quem sabe aqueles pais alimentavam um sentimento de culpa todos os dias, como quer dizendo: onde foi que nós erramos na educação e na formação dos nossos filhos, ou do nosso filho? E como nós encontramos pais hoje frustrados, que olham para os seus filhos, quem sabe marginalizados, quem sabe vivendo uma vida antissocial, uma vida do crime, no mundo das drogas, no mundo do tráfico, e você pensa: o que aconteceu? Mas eu quero te dizer que eu conheço centenas de pessoas que tinham comportamentos terríveis na sua vida, mas quando se encontraram com Jesus, eles voltaram para a sua casa. E hoje, eu estava meditando uma palavra agora esse final de semana, num encontro regional de missões, e ministrando sobre justamente o contexto da família. E tinha um moço nesse culto, e ele, no intervalo do almoço, ele saiu do culto correndo, e ele foi até a casa do seu pai, que estava a alguns quilômetros, já 2 cidades para frente. Ele correu lá na casa daquele pai, depois de 2 anos sem nenhum contato,
de um conflito interno entre eles, relações abaladas, e ele foi lá de encontro ao pai dele, e agora ele já convertido ao Senhor, e o pai dele, quando recebeu ele no portão, disse: você está diferente, você tem um brilho no seu rosto, você está com uma coisa diferente. O que aconteceu? Ele disse: eu aceitei Jesus. Eu ouvi uma palavra hoje de manhã que eu preciso aproveitar o tempo antes que alguma coisa aconteça, porque quanta gente morre sem pedir perdão. Quanta gente morre sem pedir perdão. E aquele homem, então, volta para sua casa e foi lá abraçar seu pai e sua mãe. Quem sabe, se Jesus disse: volta para tua casa, torna para tua casa, eu posso entender que aquele homem pudesse ter uma esposa violentada, uma esposa traumatizada, uma esposa carregando no seu coração traumas profundos de uma relação conturbada, porque 6.000 num, esse um não pode ser ele mesmo. E agora o que acontece? Quem sabe esse homem volta para casa para abraçar a esposa, para abraçar os filhos, quem sabe os filhos órfãos de um pai vivo, filhos que quando chegam na escola alguém cutuca e diz: olha, esse aqui é filho do gadareno endemoniado da nação, aquele que por onde passa semeia terror, pânico, medo. Quem sabe este homem volta para sua casa e vai lá justamente abraçar os seus filhos que estavam, quem sabe, abandonados, humilhados, constrangidos. Eu quero dizer a você que a bênção de Deus não é quando eu recebo. A bênção de Deus na sua plenitude é quando eu compartilho ela. E isso é um princípio extraordinário que eu não tenho tempo nesse espaço para te falar sobre isso, mas a bênção de Deus, de fato, na sua profundidade, na sua plenitude, ela realmente é bênção, não quando eu recebo, mas quando eu compartilho, quando eu faço as pessoas que estão ao meu redor entender que eu fui abençoado, mas elas podem ser alcançadas. Agora observe. Terceira coisa que aconteceu, você pode ver que essa multidão dos gadarenos aqui, a Gadara, é uma região de conflito desde aqueles tempos. Se a gente for estudar, essa região ela foi ocupada pelos romanos 42 anos antes da era cristã. E eles vão ficar lá até pelos anos 60, 70. Essa mesma legião romana que dominou essa região ali, essa legião romana, é a mesma que depois vai lá em Massada e no ano 70 mata, e não chega a matar porque os judeus que estavam na fortaleza se suicidaram, né? Mas eles destroem muita coisa em Israel. Mas Jesus ele vai nessa região, porque essa região é uma região de guerra. Por ali passaram os gregos, por ali passaram os egípcios, por ali passaram os romanos, por ali passaram os persas, por ali passaram os babilônicos. Então essa região da Síria, que até hoje é conturbada, sempre foi uma região de guerra, de confronto. Ninguém consegue se levantar nessa região. E a coisa que eles mais conseguem fazer lá é criar porcos. Então eu quero entender que a situação daquele gadareno era o reflexo da nação. A nação era exatamente o que aquele homem estava vivendo, ou aquele homem estava vivendo, o que a nação estava vivendo. E Jesus vai lá, mas aqueles moradores de lá não aceitam a Cristo. Eles rejeitam o cordeiro e ficam com os porcos. E você sabe que essa legião de demônios, ela diz para Jesus: não nos mande para o abismo. E Jesus, então, permitiu que essa legião fosse para os porcos. Os porcos se precipitaram no mar. Gente, essa 10ª legião romana que dominou lá, pasmem, as moedas, o brasão, os escudos, a bandeira, o símbolo desta legião romana era um porco, era um javali, era um porco. Se você fizer um paralelo com o Êxodo 14, 28, através de Moisés, o império de Faraó sucumbiu nas águas, no mar. Agora Jesus está diante de um outro império, os romanos. E Jesus vem dizer o seguinte: o meu reino chegou. E eu quero dizer que este governo que está aí também vai sucumbir, como de fato sucumbiu. Então o que Jesus está querendo dizer é que o governo dele é um governo
poderoso, ele queria alcançar aquela sociedade. Ele queria, no meio daquele caminho de guerras, ele queria sarar aquela sociedade, ele queria curar os moradores daquela sociedade. A tal qual ele fez com aquele morador, ele queria fazer também com os moradores daquela cidade. Mas, infelizmente, o que aqueles moradores fizeram é o que nós vemos a sociedade fazendo hoje. Não querem um cordeiro, preferem ficar numa vida de lama e de sujeira. Mas Jesus estava mandando uma mensagem subliminar, né? Podemos dizer assim, né? Ele estava dizendo assim, ó, assim como esses porcos estão sucumbindo, também sucumbiu o Egito, porque o meu reino acabou de chegar. Eu estou mandando uma mensagem, o meu reino está chegando. O meu reino chegou. E essa nação só vai ser curada se entender que o reino de Deus é chegado. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua casa, pela sua família, pela nossa nação. Porque Jesus quer alcançar a sua vida, a sua humanidade, quer alcançar a sua família, mas quer alcançar a nossa cidade, quer alcançar o nosso estado, quer alcançar o nosso país. Tomara que o nosso povo entenda isso e aceite a Cristo Jesus, porque só assim ele pode realizar a sua obra. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esses minutos que nós podemos meditar na tua palavra. Eu quero crer, Senhor Deus, que este evangelho, que é poderoso, e que ele é mais cortante que uma espada de 2 gumes, possa penetrar na divisão de alma e espírito e fazer um grande milagre, Senhor Deus, não só nessa pessoa, mas também na sua família e na sociedade, Senhor, para quem nós estamos pregando a tua palavra. Abençoa este lar, abençoa esta casa, abençoa este negócio, abençoa esta família, abençoa essas pessoas que estão ouvindo este programa nesse momento, Pai. Eu rogo a tua bênção no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus possa alcançar a sua vida, alcançar a sua família, e alcançar o bairro que você mora, a cidade que você mora. Esse é o desejo do nosso coração. Amém? Missão da última hora, chegando ao final de mais um programa Cristo para os Povos. E eu agradeço a sua audiência, você tirar esses minutos para ouvir uma porção da palavra de Deus, que a gente prepara com muito carinho para a edificação da sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe e até a próxima programação. E agora chega a hora de Pátria Nova Automóveis te surpreender com lindos veículos aqui na Pedro Adams Filho, número 3905. Já começando com uma bela mercadoria, uma linda Santa Fé para você. Olha só, um veículo para consumidor exigente, totalmente completo, montadora Hyundai que dispensa comentários. Airbag duplo, ar-condicionado digital, automático Tiptronic, toda essa tecnologia e qualidade por apenas R$ 81.990. Tá barato demais? Vem pra cá! E agora eu quero que vocês prestem atenção nessa maravilha que eu vou apresentar aqui da Pátria Nova Automóveis. Um lindo Veloster, um teto solar 1.6, sensacional, dá só uma olhada. O veículo já com bancos em couro, rodas em liga leve, computador de bordo, sensor de estacionamento, sensor de chuva, toda essa maravilha por apenas R$ 61.990. É só aqui na Pátria Nova. E agora outra maravilha que a Pátria Nova Automóveis te oferece, o melhor lugar para você comprar em Novo Hamburgo. Uma BMW linda demais, um alto requinte para você de casa. Olha só, uma 328i do ano de 2012 por apenas R$ 154.990. E agora para você que quer economia na hora de comprar e na hora de passear, uma linda Palio Adventure do ano de 2013, dá só uma olhada. Um veículo com super espaço interno, completa com motorização 1.8, é para levar já tudo isso por apenas R$ 44.990. E agora uma das ofertas especiais da loja Pátria Nova Automóveis, olha só, um lindo Jetta para consumidor exigente, olha só. O veículo já com bancos em couro, automático, retrovisor elétrico, rodas em liga leve, airbag duplo e muito mais. Um veículo totalmente completaço para você.
Tudo isso por apenas R$ 43.990. Tá barato demais. E agora mais um veículo de alto luxo que a loja te proporciona. Olha só que lindo esse carro. Uma BMW 320i. Prestem atenção nos detalhes desse carro. Bancos em couro em bege, automática, IPVA totalmente pago, rodas em liga leve, ABS, airbag, volante multifunção e muito mais. Veículo com apenas 50 mil quilômetros rodados. Tudo isso por apenas R$ 89.990. Corre pra cá. Então você conferiu muitas ofertas que a Pátria Nova Automóveis oferece para você. Pátria Nova Automóveis, que é uma empresa cristã. Tem ao meu lado o Elton Azevedo, ele que é proprietário da empresa. E Elton, para quem quiser conferir todas as oportunidades que a loja oferece, qual é o endereço de vocês? É a Avenida Pedro Adams Filho, 3905, no coração de Novo Hamburgo, no bairro Pátria Nova. Telefone para contato? É o 3594-1338. Pátria Nova Automóveis, o lugar de você realizar o seu sonho.